Seja muito bem-vindo ao terceiro episódio do podcast Conexão com Paulo Paiva. E hoje vamos falar sobre liderança e gestão. Atuando já há 18 anos com treinamentos de liderança e formação de equipe, eu posso garantir para você que liderança é uma habilidade inspiradora. Hoje, trago uma pessoa extremamente importante para mim, para minha relação profissional, e uma pessoa que eu admiro muito. Eu falo que é um dos maiores profissionais que eu conheci nos últimos anos. Uma pessoa com uma grande responsabilidade, de entrega e muito desafiador no seu processo de liderança. E hoje eu trago uma pessoa muito especial aqui, que é um executivo que atua no ramo da aviação e é uma pessoa que eu tenho muita admiração por ele, porque é um profissional extremamente exigente e uma pessoa que realmente trabalha com foco em resultados. Essa liderança é sensacional e é muito bom ser par dele em alguns trabalhos e fazer parte da carreira dele também. Trago para vocês Gutenberg Silva. Muito obrigado pelo carinho, pelo convite, de poder falar um pouco sobre gestão, liderança de pessoas e um pouco da minha carreira também, nessa transição de operações para parte executiva, do caminho trilhado aí nesses anos que a gente trabalhou junto. Mais uma vez, agradeço muito. E eu que agradeço. Você sabe que faz tempo que eu queria... Falei para você, ou você vai palestrar, ou você vai fazer um podcast, você tem muita coisa para falar, e eu acho interessante, né, trazer essa experiência sua, né, essa experiência que é vasta, né, na carreira de liderança, de gestão em si. Legal. Deixa eu falar um pouco sobre a minha carreira. Eu sou oriundo da Força Aérea Brasileira, então me formei sargento especialista em manutenção de aeronaves. A carreira militar é algo bem diferente da vida civil. A população em geral tem curiosidade, tem dúvidas e algumas certezas que nem sempre são verdadeiras, né? Eu já tenho uma dúvida aqui, porque eu tenho que te falando junto contigo, quando você fala que você vem de uma educação militar, né? Quais são os valores que isso você carrega até hoje sendo um executivo? O principal é que o militar, ele parte do componente dele decidir ser militar é a vocação e a vontade de fazer parte de um corpo. Então, quando você é militar, você defende a nação naquilo que você tem de melhor. E a gente aprende lá a construir uma cadeia, a gente é parte de uma cadeia. A gente não precisa fazer as coisas sozinhos. Legal. Então, de desenvolver trabalho em equipe foi o que veio até hoje nos meus valores. A gente não faz nada sozinho, tanto na vida profissional quanto na pessoal. Um depende do outro. Então, a parte militar leva para a gente ser mais humanizado. Quanto tempo você ficou nessa... Fiquei 7 anos. 7 anos. Então, foi 2 anos na formação, 5 anos como sargento especialista. Eu servi na base aérea de Santos, um local bem aprazível, morava na praia. Legal. E senti a necessidade depois de trilhar novos caminhos, buscar mais tecnologia, aprender coisas diferentes. E foi esse motivo de eu decidir sair. Esse curso que você fez é uma formação de quantos anos? Então, o curso básico, ele é militar, fica em Guaratinguetá, são 2 anos, é uma escola pós-médio, e aí depois que você sai, você é designado para uma das unidades militares no Brasil, para desempenhar a função. Tá. Você falou aí que depois de um tempo você falou, poxa, eu quero transitar, quero aprender coisas novas, tecnologia. Com quantos anos você tinha quando você resolveu migrar de área, vamos falar assim? Eu me formei, eu tinha 20 anos, então foi em 91, 92, desculpe. Me formei com 20 anos, com 25 eu tive essa necessidade de buscar novos caminhos, até pelo investimento público na Força Aérea ser baixo. Entendi. Eu tinha a opção de mudar para outra base ou de sair e buscar fora no setor civil. E aí eu optei por sair e levar toda essa bagagem comigo e tenho feito isso até hoje. Eu vi que você também fez algumas especializações, uma especialização em administração. Sim, depois que eu saí da Força Aérea, que eu fui trabalhar na parte civil, sempre com manutenção, eu era técnico, coordenador de equipe, e aí eu fiz um curso superior na FATEC em São Paulo, e depois disso fiz administração de serviço na Fundação Vanzolini, porque eu acredito no serviço, o serviço como excelência. Legal. Para a gente aumentar o nível de, vamos dizer assim, o nível de desenvolvimento do país,
um dos índices que para mim é nítido e fácil de perceber é a qualidade de serviço. Então eu acredito nisso. E aí eu fui buscar especialização, foi muito bom, importante. Isso já faz bastante tempo que eu fui fazer esse curso. E aí, quando você entrou no ramo de aviação, já está fazendo quantos anos, mais ou menos? Desde formado, em 92, então eu 32 anos já de carreira. E dentro desses 32 anos, hoje, você está na empresa da Sou. Hoje eu estou na Dassault Falcon Jet, é uma oficina do fabricante, presta assistência técnica em toda a América do Sul. Estou há 16 anos, então estou desde o startup da planta em Sorocaba. Esse ano a gente fez a migração para o aeroporto Catarina, para preparar para os novos modelos que a gente está lançando, que são maiores. Sorocaba, você ficou aqui quanto tempo? Fiquei 16 anos. 16 anos. E hoje essa mudança está sendo feita porque os aviões que vão sair são maiores? Sim, os aviões são maiores, a necessidade de você ter um aeroporto com maior recurso. O Catarina é um aeroporto internacional, então a gente atende aeronaves estrangeiras que estão em trânsito, em viagem pelo continente, então abre a possibilidade de atender melhor nossos clientes. 32 anos já de carreira. A gente está falando aqui sobre liderança e gestão e eu quero trazer para o público, basicamente, a importância de desenvolvimento dessa habilidade, porque muitas pessoas me perguntam se a liderança é algo nata ou se a liderança é algo a ser desenvolvida. Eu já atuo, basicamente, há mais de 20 anos nessa carreira, desenvolvendo pessoas. Passei por grandes grupos, atuo com empresas médias e pequenas, e sempre o foco foi discutir liderança e discutir gestão. Eu não posso dizer que liderança não seja desenvolvida, senão não faz sentido e não vai estar de acordo e congruente com o meu propósito, que é desenvolver pessoas. Como que você entende liderança, na tua percepção? Grande parte da liderança, assim como qualquer outra atividade, ela é uma coisa nata, uma parcela dela, e que você melhora e desenvolve ao longo do tempo. Eu recentemente ouvi uma entrevista do treinador de vôlei que disse o seguinte: um jogador de vôlei não precisa ser nato. A gente treina ele vira um jogador de seleção. Um jogador de futebol, não, ele é nato. Então, depende da sua atividade, acontece isso, na minha opinião. Algumas atividades, a componente nato é muito superior. Então, o lado das artes, um artista, é difícil você treinar um artista. Mas no campo das outras atividades, perfeitamente treinável. Mas tem que ter um mínimo de componente então, de liderança. Perfeito, eu acho que isso traz bem aquilo que a gente já trabalhou também, que é o skill, né? Trazer ali, você tem algumas habilidades que tem aquela propensão, aquela vontade e o interesse por liderar, né? Liderança está ligado diretamente a relacionamento com pessoas. E aí existem algumas habilidades que talvez esse líder tenha que aprimorar. Então, de uma certa forma, essa liderança, embora ela seja nata, como você falou, a gente pode aperfeiçoar ela. Sempre acredito nisso. Em paralelo à minha atividade na manutenção de aeronaves, eu trabalhei bastante tempo em escola. Uma coisa que eu gosto no ensino, então eu dei aula no estado, formação técnica, dei aula em escolas livres. E o que eu mais achava interessante no ensino é de você ver uma gama diferente de ser humano. A gente é só semelhante, a gente não é igual. E todos eles têm um componente de liderança. Uns maiores, outros menores. O que o treinamento faz, o desenvolvimento faz, é reforçar isso. Então ele tem uma predisposição para liderança, algumas pessoas já têm desde que nasce. Então ele desde a creche ele já é líder. E outros, até por ser mais tímido, alguma coisa assim, precisa de mais ajuda para desenvolver. Mas eu acho que com paciência, um trabalho duro, a gente forma líderes. Vamos falar um pouquinho. Eu tenho um pouquinho de intimidade. Nós trabalhamos aí basicamente junto, praticamente quase 7 anos, é isso? Mais ou menos 7 anos, dando suporte ali para você, para o seu time, para a tua equipe. Você é um cara que, de uma certa forma, tem uma liderança extremamente pontual. Você é extremamente assertivo no que você fala, né? Você acha que, de uma certa forma, quando a liderança que você tinha na área técnica é a mesma liderança que você exerce hoje num papel muito mais executivo, ou algumas coisas foram aperfeiçoadas? É muito diferente. Eu acho muito mais difícil o que eu faço hoje.
muito mais difícil, tem que ter muito mais paciência. A transformação, ela ocorre com mais tempo. A liderança operacional, ela é mais simples, porque você lidera mostrando exemplo. Então, você faz, mostra, pratica, ele é mais tátil. Hoje não, hoje é mais no campo da ideia, de mudar o mindset da pessoa. Então, você trabalha para fomentar um caminho. E o convencimento das pessoas seguirem aquele caminho é mais difícil. Então, eu percebo essa diferença. Estou trabalhando bastante nisso, mas ser líder operacional, que eu estou lá no chão de fábrica, do meu ponto de vista, é muito mais simples. Muito mais simples. É até muito engraçado, porque todo esse tempo estando junto com você, geralmente o que você acabava fazendo e fazia com os pés nas costas e faz ainda, e é quando você desce na produção, né, vamos falar assim, a gente fala no hangar, né? Quando você desce no hangar, você tem um olho extremamente clínico, né? E você já sabe o que está errado, você de longe vê. Quantas vezes a gente estava na sua sala, você olhava assim, ó, dá uma olhada lá, você tá vendo? Tá errado aquilo ali. Então, essa visão é muito interessante, porque uma das questões de uma habilidade inata do líder, ele tem essa visão ampla, ele é bastante analítico, ele é bastante visionário. E isso eu notava bastante em você. E aí o exercício era realmente, né, quando você tem um outro papel agora, que é trabalhar no ramo das ideias, como você falou, mudar o mindset é mudar os valores também das pessoas, no bom sentido, para que elas entendam o porquê que elas estão ali, né? E as pessoas criam uma barreira, né, uma defesa para querer mudar, né? Você falou da barreira e isso é o que é o difícil. Muitas vezes essa barreira é porque a pessoa não acredita. Ela não acredita na transformação. Então, quando você muda e começa a pavimentar um caminho e tentar convencer com ideias para que a pessoa se modifique a sua atitude para buscar aquele caminho que vai ser positivo e vai trazer realização pessoal, eu acho que tem um componente de medo, de não acreditar naquilo, de achar, poxa, ele está falando isso, agora eu vou ter que ir sozinho. Então, depende muito de pessoa para pessoa. O que eu fiz recentemente é mudar. Em vez de eu trabalhar o grupo, eu trabalho o indivíduo. Porque aí com o indivíduo fica mais fácil. A conversa tem que ser mais leve. É muito subjetivo. Então a diferença é essa. As conversas são mais subjetivas. A ideia que você falou de entender o problema como um todo requer anos para desenvolver. Agora eu preciso saber como é que eu desenvolvo pessoas para que eles tenham essas habilidades e consigam por si só ter a visão. Esse é o meu trabalho hoje. Sim. Leva tempo e tem que ter paciência. Acaba sendo bastante desafiador, porque cada um, você sabe mais do que eu, você utilizou bastante a metodologia aí de DISC, de assessment, né, utilizando os perfis dos profissionais, cada área, cada departamento tem um tipo de profissional, e você acaba tendo que, diferente da área técnica, quando eu lidero, a sua linguagem acaba sendo técnica e igual para todos. Quando você está numa liderança focada a um nível executivo, em termos de gestão, você tem que customizar a sua comunicação com cada um deles. Porque cada um deles tem um jeito de sentir, perceber, né, entender aquilo que você está falando. Sim, e essa é a dificuldade. Às vezes eu percebo que a conversa sai um pouco do escopo, então sai do foco. Então, é quase que devagar, porque você vai para um campo da ideia que a pessoa não está preparada ainda. Sim. Então, ela não consegue conectar com o dia a dia. Então, você tem que ter esse cuidado. E adaptando. Exemplo, a mudança. Isso. A mudança foi algo que você começou a trabalhar alguns meses antes para poder gerar ali a percepção neles, por que a gente está mudando, a gente está ampliando, a gente está crescendo, né? Tá tendo investimento, né? A mudança tem um fato curioso, né? Que mudança de empresa é algo que tem que ter uma liderança firme para acontecer. E coisas que a gente não explica, mas que acontecem, na véspera de mudar, eu tive um cálculo renal, tive que fazer uma cirurgia e fiquei hospitalizado. E aí a equipe teve que fazer por si só. E eu fiquei muito feliz deles conseguirem. Do jeito deles, erraram e tal. E o que eu fiz quando eu voltei, que eu vi que tinha acontecido, não tinha acontecido do jeito que eu esperava, algumas coisas podiam ser melhor, mas eu só agradeci, falei, vocês são capazes, obrigado, tá vendo? A gente é um time. E eu aproveitei esse gancho aí para dar vamos dizer assim, uma motivada ainda maior neles. E foi legal.
E como que é para você? Você é um cara que sempre está à frente de tudo, uma pessoa que você entende de todo o processo que acontece ali, né? É nítido isso quando conversa com você, você entende desde a visão comercial, da logística, da gestão de pessoas, que você se aprofundou muito nos últimos anos. Eu acho que eu falo que eu brinco, né? Entre os meus clientes, o cara que mais buscava conhecimento, falava uma palavra, na hora que eu via, eu chegava na próxima sessão, você dava uma aula daquilo. Então, você é um cara muito interessado nas coisas, né? E isso falta um pouco nas pessoas que querem exercer liderança, né? As pessoas que querem exercer liderança têm que ter esse interesse. E quando você olha para essa percepção de que você, doente, não podia atuar naquele momento, como que é isso para você, sendo uma pessoa tão ativa como você é? É nessa hora que você tem que acreditar na equipe. A gente tem limite. E às vezes a gente não respeita o nosso limite, mas vai chegar uma hora... a conta chega. Que a conta chega. Então, tive a dor. Eu já tive cálculo renal. Sabia que era. Fui para o hospital. O médico falou, tem que fazer cirurgia. Acabou a pressa. O que eu fiz? Comuniquei. Pessoal, não contem comigo. Segue o que a gente combinou. E conto com vocês. E a mudança tinha que acontecer. Tinha que acontecer, tinha o prazo, estava programada e aconteceu. E é assim na vida. É que, infelizmente, a gente não faz espontâneo o que a gente quer. A gente faz quando precisa. A gente é movido muito pela necessidade. Legal. Falando um pouquinho de você, como que é a sua estrutura familiar hoje? Filhos? É casado? Como que é isso? Sim. Eu tenho 2 filhas, uma de 22 e a mais nova de 8. A vida familiar hoje assim como a maioria, um núcleo mais próximo, então a gente tem mais dificuldade de ampliar, né? Ver vô, tio, tia. Então, antes de casar, eu tinha isso, de ver muito primo, prima. Meus pais tinham bastante irmãos, então, uma família grande. Depois que eu casei, diminuiu muito isso. Eu sinto falta, mas é a realidade. Com a minha filha mais velha, é uma transformação muito grande, né? Antes de ter filhos, para mim era fácil. Eu só dependia de mim entregar para os meus pais aquilo que eles esperavam de mim. Depois que você tem filho, não. Você não tem certeza nenhuma. Então, você tem que todo dia estar próximo. E quando a gente teve a segunda, a primeira chama Beatriz, teve a Lívia, ela veio com problemas de formação, ela tem algumas limitações, e ela é um aprendizado. Ela veio na nossa vida como um anjo para mostrar para a gente que tudo que a gente tinha de certeza é dúvida. A gente não tem certeza nenhuma. Tem certeza. E é uma criança sorridente, comunica bem, e está no tempo dela. Ela tem um desenvolvimento um pouco diferente, mas é um milagre na nossa vida. A gente tem uma vida simples, pacata, procura ter um mínimo de tempo, eu acredito nisso, a gente precisa da família, então eu não costumo trabalhar domingo, pelo menos domingo eu tenho um dia para estar com a família. Dentro do possível, a gente tira alguns momentos juntos para tirar umas férias, a gente gosta bastante de ir para a praia. E em casa eu gosto de ler, gosto de ficar tranquilo, gosto de futebol. Sou corintiano. Opa! Sofrimento Olha os corintianos aí. E é isso. Mas eu sou uma pessoa satisfeita com a minha vida. Eu só tenho a agradecer. Eu procuro fazer o melhor que eu posso na primeira oportunidade. Então, muito bom. A vida a gente não sabe o que espera amanhã. Então, você tem que falar hoje. Né? Legal. É hoje mesmo. E deixa eu te falar, você também, uma vez a gente tinha comentado, você falou que sua esposa, ela está estudando arquitetura, já terminou, como que é? Sim, foi outra mudança legal, ela está terminando a arquitetura, mudou, a Luciana hoje é outra mulher, mais animada, mais, nossa, com uma autoestima melhor, por acreditar nela. Ela está terminando esse ano, está perdendo os cabelos lá para terminar o curso, mas termina esse ano. Já fez alguns estágios, tá vendo o que vai fazer com a carreira, mas é legal, dá para conciliar uma atividade que ela gosta, faz bastante parte de decoração, me ajudou na mudança. Que bom. Pôs alguns palpites e algumas ajudas lá. Legal. Por que eu estou questionando e perguntando um pouquinho de você? Para os nossos ouvintes entender que, basicamente, as pessoas tinham uma visão muito equivocada de que
quando você está num determinado nível profissional, né, um executivo, muitas vezes ele não tem tempo. E hoje eu tenho visto histórias, né, não só a sua, de outros profissionais, que a dedicação à família, a dedicação, ela é possível ser feita dessa forma e que ela também é um lugar que você vai ali se reabastecer para fazer o enfrentamento do dia a dia da sua rotina. Então é muito importante quando você traz essa visão da família, como qualquer outro profissional, e com todas as adversidades que você tinha e tudo mais, você lida com isso com bastante tranquilidade, traz essa clareza da importância disso, né? Dessa questão da relação da família. Sim, é fundamental. E tempo é a gente que faz, a gente tem que se organizar. Eu procuro fazer uma coisa de cada vez. Então, quando eu estou fazendo algo, eu me concentro para fazer bem feito. A minha esposa brinca que eu lavo até louça melhor que todos, porque eu sou dedicado mesmo. Legal. Porque é uma vez só que passa, então eu tenho a chance de ajudar minha filha menor a fazer a lição de casa, por exemplo. É algo que não tem como se substituir. É tão importante quanto você fazer algo difícil, fazer uma viagem, uma negociação mais pesada, do que você poder ajudar em casa, lavar uma louça, cuidar do cachorro. É coisa do ser humano. Coisas básicas que fazem com que você ali esteja presente naquele momento. Isso. Para mim, eu sinto que me conecta com quem eu sou de verdade, sabe? Meu íntimo ali, quem é o Gutenberg. Fora os personagens que a gente vai... tendo que representar no dia a dia, né? Exatamente. Quem é o Gutenberg? E isso você tem que conectar todo dia. Legal. No chão. Já que você me deu essa deixa, 7 anos atrás, quando a gente se conheceu, você estava ali naquela transição, assumindo várias responsabilidades, e são responsabilidades muito grandes, eu posso dizer que você tem hoje. Como que era esse Gutenberg antes? É muito diferente. A principal diferença é o seguinte: você precisa entender que cada coisa tem que ser feita de uma forma específica. Naquele momento, até por causa de formação técnica, de produção e de demandas, eu era muito, vamos dizer assim, orientado por resultado, então eu não tinha tempo para olhar em volta. Então eu tinha que fazer aquilo todo dia. Então era muito, muito sacrificante. Conseguir as coisas, mas com muito sacrifício. E a grande mudança, e você contribuiu muito nisso, é de colocar cada coisa no seu momento. Então, aquela história, tem que fazer tudo ao mesmo tempo, mesmo em todo lugar, aquilo é mentira. Não, você tem que fazer as coisas que precisa, colocar prioridade, definir bem o que você quer, olhar um pouco mais a longo prazo, que senão você não consegue mudar. A transição de carreira, ela demanda tempo. Você tem que acreditar. Ninguém vai transitar de carreira, por exemplo, um jogador de futebol não para de jogar hoje e amanhã ele é treinador. Quando ele parar, ele é o craque. Amanhã, ele é um iniciante na outra carreira. Exato. Então, é coisa que você tem que construir, e para isso precisa de tempo. E o tempo é o maior recurso que a gente tem. Se eu tenho algo que eu aprendi, foi isso, valorizar o tempo. O tempo é o recurso que você não consegue repor. Se você perdeu, você vai ter que conquistar lá na frente. Ou seja, você vai ter que mudar seus objetivos. E isso que eu aprendi. Então, é trabalhar nisso. O que é de curto prazo, o que é de médio, o que é de longo, e deixar isso conviver. E eu acho que tem feito bem feito. E você sabe que dá muito orgulho de ver tudo isso, porque, de uma certa forma, você sempre teve um skill muito de workaholic. Eu falo assim, por que a gente se dá bem? Porque eu também sempre fui isso, muito jovem. São as pessoas que me inspiram, são as pessoas que faziam muita coisa ao mesmo tempo, né? Mas com o tempo a gente vai amadurecendo também. E aí eu venho percebendo hoje, você é um cara muito mais tranquilo, muito mais analítico pontualmente, né? E isso eu acho que faz sentido, né? Porque, de uma certa forma, eu acho que isso está refletindo na tua vida como um todo. Até quanto a gente consegue jogar, né? E correr 1000 metros, né? Chega uma hora que o corpo, a mente, a gente precisa dar esse respeito. E a gente vai aprendendo a fazer isso. Com certeza. Você tocou aí na corrida, é mais ou menos isso. A gente que trabalha demais e às vezes vai esquecendo as coisas. É como se você corresse na intensidade de 100 metros... mas você faz uma maratona. É lógico que não vai dar certo. Só que você não percebe, porque você corre de cada 100 metros. Mas você vai fazer uma maratona na velocidade de 100 metros, você vai se quebrar.
Eu senti na pele, não é só o treinamento. Você se quebrou em alguns momentos? Eu me quebrei, tive que buscar terapia, tem que fazer isso. Quando você não está bem, você tem que buscar corrigir. Assim como a gente arruma as coisas, ou arruma avião hoje, a gente também quebra. E eu cheguei a quebrar. Então, pouco tempo atrás, em 2018, eu estava quebrado. E trabalhando, e continuando trabalhando quebrado, né? E é difícil. Então, aí você faz aquela autoanálise, dá aquela pausa, e essa pausa faz para que sirva para que você consiga resetar e falar, não, a gente consegue fazer diferente. Eu sempre brinco, né? Eu falo assim, como que você varre uma escada? De baixo para cima ou de cima para baixo, né? Lógico que as pessoas vão falar, não, é de cima para baixo, é de cima para baixo. Mas eu falei, já tenta varrer uma escada de baixo para cima, né? É um exercício, é só para quebrar um estado mental. Ou seja, será que toda aquela rotina que a gente faz no dia a dia, ela pode ser modificada, ela pode ser melhorada, ela pode ser aperfeiçoada? Então, nós como líderes, basicamente, eu também me considero um líder por estar coordenando tantos outros projetos e pessoas, eu falo que a gente tem que ter essa flexibilidade de se adaptar aos outros, embora muitas vezes isso nos custe também. Com certeza. Mas dá para equacionar, é muito usar os seus recursos de forma diferente. Porque o meu recurso 10 anos atrás era de resolver qualquer problema em pouco tempo. Mas isso às vezes não constrói pessoas que adquiram a capacidade. E não educa, né? Isso, não educa. Não educa. Então hoje eu vou conseguir resolver num tempo um pouco maior, mas eu vou estar formando alguém que amanhã não vai precisar de mim. Essa é a mudança. Em algumas reuniões que eu participei com você junto ao time, eu achava engraçado que nessas últimas reuniões você faz o seguinte, antigamente você já dava resposta. Eu falava assim, é fácil, né? Porque eu tenho ali um diretor, ele me resolve o problema. A pessoa não está nem ali, às vezes, pensando quais seriam as possibilidades dela melhorar aquele trabalho. E hoje não. Muitas vezes eu vi na reunião e você fala assim, dá uma olhada nisso, pensa nisso com calma, né? Traz para eu dar uma olhada. Então você estava fazendo com que a pessoa começasse a buscar a causa daquilo ali, né? E no passado eu vi que você era um solucionador. E você é muito bom para isso. Você soluciona problemas, você resolve o problema de todo mundo. Sim. Só que na hora que você precisa, fica mais difícil, né? Eu costumo dizer que é o seguinte, quando você tem uma visão ampliada, e isso é pelo seu trabalho, é como se você estivesse vendo um tsunami e você tem que criar a habilidade de salvar as vidas. Então a comunicação é o mais importante. Então não adianta, eu estou vendo o tsunami formar, eu não vou conseguir criar uma barreira para proteger as pessoas. Eu preciso comunicar para que elas fujam daquele perigo. Então a mudança, analogicamente, é essa. Eu vi primeiro, só isso. Eu vi primeiro. Eu criei o caminho, a rota de fuga primeiro. Agora eu preciso liderá-los para sair ou eu tenho que liderá-los para enxergarem também? Para multiplicar essa força. Gerar esse conhecimento. Isso, então a minha transição é essa. Resolver é mais fácil. Hoje eu falo isso sem dúvida, é muito mais fácil. A gente trabalha com tanto tempo, com tanta intensidade, tantos exemplos, que você constrói isso no dia a dia, tá fácil, tá na sua memória. Então você faz aquilo com pouco esforço. Agora, você pensar coletivamente, ao mesmo tempo educar, leva mais tempo, é trabalhoso, mas o resultado é muito maior, muito. E eu acho que você falou uma coisa muito importante, que uma das habilidades necessárias, um skill, né, um soft skill hoje para um bom líder, para um bom gestor, é a comunicação. E comunicação significa comunicar uma ação. Ou seja, a gente está vivendo em torno de muitas informações. E as pessoas acham que informação é comunicação. E não. Comunicação é algo que você precisa fazer com que a pessoa entenda. Né? E só a partir do momento que essa pessoa entende, que você enxerga ela executando e fazendo, você consegue entender que a sua comunicação está sendo efetiva. E muitos líderes falam, pô, já falei várias vezes. Tem que falar de forma diferente, tem que achar uma outra forma, tem que desenhar, muitas vezes eu falo, porque cada um entende dentro de um padrão. Então a comunicação é algo essencial para o desenvolvimento de uma boa liderança. Com certeza. Você tocou num ponto muito bom para mim explicar uma coisa que eu vivo no dia a dia. As pessoas muitas vezes falam para mim, mas eu avisei 10 vezes, eu mandei um e-mail, eu mandei um WhatsApp, eu mandei uma mensagem. Aí eu respiro e pergunto assim,
o que a pessoa entendeu. E eu sempre, a resposta que me vem é silêncio. A pessoa não entende isso. Eu falo, pensa melhor. Se você falou e a pessoa fez errado, será que ela entendeu? É isso, a comunicação não é unilateral. Ela depende do meio, do emissor, do receptor. Exato. Desde que a gente começou a estudar isso. E ela está modificando, porque hoje tem muito ruído. Então é muito fácil a comunicação. Principalmente em grupos, né? Exatamente. Grupos de WhatsApp, você jogou uma tarefa ali, todo mundo quer opinar, todo mundo tem uma opinião, mas ninguém resolve daí, Exatamente. Né? E comunicar, você falou tudo, é no tempo certo, na medida certa. Vai para o simples. O que você precisa? Qual o problema que você está vivendo? As pessoas têm dificuldade de fazer isso. Normalmente ela já quer passar uma boa notícia. E eu falo, não, passa a notícia. Não precisa ser boa nem ruim. Passa a notícia com o máximo de detalhe possível. Isso vai permitir que a gente construa melhor o cenário. O que está acontecendo? E aí, a partir disso, a gente vai ter a solução. Então, comunicação, para mim, é algo que tem que investir todo dia, todo tempo. E é difícil, é algo que tem que construir. Quando você fala aí da carreira de uma pessoa que tem interesse, esteja nos ouvindo hoje, que queira começar nesse mercado, né? Qual a sugestão que você dá para esse jovem que tem o interesse de começar no ramo da aviação? A aviação é um ramo que ela demanda tempo para a formação, depois que você sai de uma escola. Mas o interesse tem que visite um aeroporto, visite uma oficina. Está aberto a visitar a nossa oficina, depois você pode divulgar os contatos. Muito bom. Inclusive, a gente está fazendo um trabalho, iniciando agora no aeroporto, não só da Dassault, mas em conjunto com as outras oficinas. A gente está buscando na região Alumínio tem um Senai, Mairinque tem Senai, da gente oferecer vagas de estágio para quem estiver fazendo Senai. Não tem nada a ver com aviação, mas é porque não tem escolas de aviação disponíveis. Sim. Então a gente está se disponibilizando vaga de estágio para que essa pessoa tenha um contato e se tiver, vamos dizer assim, habilidade, predisposição para atividade, querer, e a gente tiver vamos dizer assim, garimpar talentos, a gente pretende investir no curso de mecânico para que ele se forme com um investimento nosso. Bacana. É uma coisa para retribuir um pouco para a comunidade e, ao mesmo tempo, dar a oportunidade da gente pegar esses talentos. Responsabilidade social. Sim. Em Sorocaba, a gente já fazia isso com a Escola Técnica Federal. Hoje, a gente tem 2 profissionais que foram contratados. Eles não são mecânicos de aeronave, eles são metal mecânica. A gente deu estágio e hoje a gente paga a escola de mecânico. Ao mesmo tempo, eles trabalham conosco como auxiliares. E é uma visão de longo prazo. Lógico que é mais caro, tem muito risco. Ao longo do caminho eu formo um profissional excelente e perco por um salário maior, mas é o que está ao nosso alcance de fazer. Você sabe que eu sou um grande provocador dentro das empresas realmente para esses projetos. Até mesmo porque a escassez da mão de obra hoje especializada, ela é muito grande. E muitas vezes eu falo para os empresários, para o próprio RH, que a gente tem que fazer um projeto. Agora mesmo comecei dentro de uma outra empresa, a gente começou um projeto de formação técnica na área de tecnologia. Leva-se tempo, né? Mas se a gente plantar uma semente ali, plantar uma pessoa que consiga trazer esse resultado, já é algo fantástico, né? Porque você está contribuindo com a sociedade de uma certa forma. Não, com certeza. Com certeza, é a nossa obrigação até. Nós vamos entrar aqui agora um pouquinho falando sobre gestão. A gente sai lá da liderança, que ela é mais inspiracional, ela está muito mais ligada à liderança. Eu sempre falo que é um exemplo. O líder, geralmente, ele tem que ser um exemplo para que ele consiga arrastar essas multidões aí e fazer com que as pessoas tragam o seu resultado, sua produtividade na ponta. E aí tem a parte da gestão empresarial, né, que basicamente a gente começa a ter ali outras informações necessárias para poder gerir. Quando você fala para um ramo de aviação, basicamente, vocês são uma empresa de muito controle de qualidade, de um nível de segurança altíssimo. Você pode me explicar um pouquinho sobre isso? A gestão na área da aviação, ela tem alguns complicadores. Na verdade, são balizas regulamentares que você tem que atender e que torna a nossa atividade com custo maior. Então, a gestão tradicional que a gente tem visto hoje em dia, que é comparar, colocar o capital num banco ou colocar um capital na produção, a gente teria muita dificuldade, porque eles olham muito para o custo. E na aviação tem alguns custos que eles não têm como você cortar.
Eles fazem parte do componente da segurança. A grande mudança que eu consegui a partir da minha promoção na DASSO foi eu ter essa observância. A gente está olhando para o lado errado. A gente controla custo sempre, toda atividade. Vamos olhar a oportunidade de negócio, como ganhar mais dinheiro. Vamos buscar receitas. E quando fez esse componente, começou a dar sucesso, porque foi ampliando, foi dando certo, aí foi trazendo novos componentes. Mas no dia a dia, para você entender a aviação, você tem muita overlap. Então você tem pessoas, funções fazendo a mesma coisa. Porque a gente precisa disso para ter a segurança. Então um executa, o outro inspeciona, o outro audita. Isso tudo é tempo e custo. Mas ele faz parte do nosso negócio. Quando a gente entende isso, a gente trabalha como maximizar isso. Trazer para o nosso, em favor da gente. Porque eu não tenho nada que fazer. Então eu ganho escala. Se eu tenho aquele elemento de custo que faz parte da estrutura do negócio, eu preciso ganhar receita para contrapor esse custo. E quando a gente muda essa visão, a gente começa a ter mais êxito. A aviação em si, ela é tão regulamentada quanto a medicina, quanto a parte nuclear, óleo e gás, e é necessário. E o fato de ser regulamentado não quer dizer que a gente precise burlar regras para ganhar dinheiro, não. Ela vai fazer ao longo prazo que a gente tenha uma estrutura segura. Tanto é que as diretrizes minhas, desde que você me conhece, você sabe, são 3 simples. E é da empresa hoje. Segurança. Então, tudo que você for fazer, você tem que ter 3 componentes. Segurança, qualidade e eficiência. Você sempre falou sobre isso. Segurança, qualidade e eficiência. E esses 3 componentes têm que ocorrer ao mesmo tempo, simultaneamente. Então, para mim fazer algo, eu tenho que pensar, é seguro? Eu tenho recurso para fazer com qualidade? Eu consigo fazer com eficiência? Isso leva um trabalho maior, mais amplo, e a gente vai vendendo essa ideia para todo colaborador. Hoje a gente está bem avançado nisso, as pessoas trabalham dessa forma, então o investimento ele é contínuo, faz parte do negócio, os custos são controlados, como em todo lugar, mas a gente tem os custos mínimos que a gente executa e te dá a oportunidade de ganhar mais dinheiro. E é esse o nosso trabalho. Um dos principais profissionais hoje que atua dentro do hangar, a pessoa importante, ele é o mecânico. Sim, a essência, o core, vamos dizer assim, 90% da atividade é manufatura, é serviço, como fosse uma oficina de carro. Você precisa de um mecânico treinado. Então hoje o nosso quadro técnico direto, são mecânicos bem treinados. E quanto tempo leva o treinamento de um mecânico como esse, um sênior, um mecânico sênior hoje? Olha, o tempo médio é entre 3 e 5 anos para você ter um mecânico pleno. Isso com bastante demanda, trabalho árduo ali, on-job training, treinamento em sala de aula, é bastante investimento. E depois desses primeiros 5 anos, ele começa numa outra fase, não é que ele faz a mesma coisa, ele entra em outro ciclo para ele ser um inspetor, e aí ele entra em outro ciclo para ele começar a liderança, ser supervisor, líder de equipe. Então é um negócio a longo prazo, mas... Qual que é a média salarial hoje para um mecânico hoje atuar nessa área? Um mecânico pleno, que é esse depois de 5 anos, a média do mercado é entre 7 e 10 mil reais de salário bruto. E isso ele fez o quê? Ele fez um curso de 1 ano e meio, um pós-médio, e trabalhou 5 anos, de 3 a 5 anos. Isso é início de carreira? Início de carreira. Um sênior hoje, uma média? Um sênior, um líder de equipe, entre 12 até 20 mil. Então é uma carreira também promissora para aqueles que têm interesse. Com certeza. Se a gente comparar com o quadro brasileiro, com o cenário nacional, você vai encontrar esses salários em pessoas que fizeram faculdade, pós-graduação, que investiram muito mais na carreira de formação acadêmica. Então, compensa, vale a pena. Eu posso dizer que dá para pagar as contas, dá para ter uma casa, criar os filhos. Quando você assume todo esse papel dentro da gestão empresarial, várias outras habilidades você teve que
dar mais atenção. Não é que não era sabido, mas como técnico você estava olhando muito mais para indicadores operacionais que estão ligados à produção ali do hangar. Hoje, como executivo, você tem que ter uma visão financeira, você tem que ter uma visão global, você tem que ter uma visão de como que está o dólar, como que está o mundo em si. Como que você vê isso? Essa necessidade de sempre estar atualizado e tem que estar sempre à frente, né? De acordo com a alta gestão. Sim, o ponto de vista muda. Então, o ponto de vista operacional, você está mais olhando para orçamento, vamos dizer, budget. Quando você muda para gestão, você tem que convencer quem é dono do dinheiro que aquilo faz sentido. Toda atividade de produção, ela se justifica por uma necessidade e, ao mesmo tempo, que ela tenha saúde financeira. Então, o que eu aprendi a fazer nesse tempo foi isso, explicar uma necessidade. Então, às vezes, por exemplo, vamos mudar para um aeroporto maior. Isso representa mais custo, mais risco. Então, como é que eu convenço a alta gestão a aceitar essa mudança? Mostrando o caminho, mostrando o resultado lá na frente, mitigando esses riscos. Então, é muita comunicação de uma forma que tem que ter o detalhamento necessário, mas o tempo de exposição é mínimo. Então, você tem que ter uma condensação dessas ideias. E essa é uma dificuldade. Eu não encontrei muitos treinamentos voltados para isso. Você tem que aprender quase que por si só, apanhando, tentativa e erro, porque é uma coisa importante. E essa faz toda a diferença. Se você for lá apresentar um relatório de 50 páginas, para um operacional, ok. Mas para quem vai colocar um investimento, não vai ler 50 páginas. Você tem que pôr em 1, 2, 3 no máximo. E saliva. E convencer. Tem que convencer, conversar. E mesmo com esse mundo tecnológico, você tem que tentar falar pessoalmente. É o que eu faço. Então, em fevereiro agora eu fui para os Estados Unidos para fazer um convencimento. 10 minutos em frente à pessoa vale mais que um Total monte diferença. de e-mail. Entendeu? A pessoa lê o seu corpo todo. Então, mesmo é online, eu estou falando com a câmera. Ok. Mas não é a mesma coisa. Não. Então... E você lembra que eu falava para você muitas vezes, quando você tinha algumas reuniões, você falava assim, o que a gente precisa é dos dados e dos fatos das lideranças. E aí você trabalha essas informações, condensa, como você mesmo falou, muito bem a palavra, né? Condensa essa informação e vende a resolução de problema ali para alta gestão, né? E também aquela visão, sempre que possível, estar presente, né? Nem que seja uma vez ou 2 vezes ao ano, ir até eles, né? Lembrando que a Dassault é uma empresa francesa, correta? Francesa. E a administração dela como que é? A Dassault Aviation é francesa, que é o conglomerado, né? Que é bem grande, né? É bem grande. E quem comercializa os jatos executivos é a Dassault Falcon Jet, a sede fica em New Jersey. E as oficinas, a gente tem um espelhamento, tem a mesma estrutura nas Américas e na Europa. Então, basicamente, a gente segue os Estados Unidos. Então, lá já tem um primeiro choque de cultura entre a França e os Estados Unidos. E depois entre os Estados Unidos e o Brasil. Então, choque, hein? É choque, é muito de explicar. Eu, 16 anos, não consegui explicar, por exemplo, a lei trabalhista. Não consegui explicar regra tributária. Não dá para explicar. É difícil. Então, você está certo, tem que estar presente. Inclusive, agora em outubro, começo de outubro, eu estou indo para a França para fazer uma visita lá na fábrica. Isso é importante. É outro benefício da aviação que a gente passou sobre a carreira. Tem bastante oportunidade de viajar. Então, os mecânicos fazem treinamento no exterior, às vezes na Europa. É uma coisa importante, que poucas carreiras dão essa oportunidade. Você trouxe aqui, vou até mostrar para o pessoal, aqui são algumas imagens, né, do avião. Esse daqui qual é? Esse é um Falcon 900, é um trireator, é o mesmo que está aqui na maquete. Essa maquete aqui que eu acabei de ganhar. Ó, linda essa maquete aqui. Esse aqui é um... Falcon 900. Falcon 900. Lindíssima, vai fazer parte do meu escritório. Olha que bacana. Hoje,
Qual é a inovação que a Dassault está fazendo? O que sai aí? Porque a gente entende, eu posso falar que isso de uma forma simplista, que é que nem modelos de carro, né? De quanto em quanto tempo sai uma aeronave nova? Demora mais, quase igual o carro, mas para você ter uma ideia, para você lançar um modelo novo, são bilhões de dólares. Não é milhões, é bilhões. Bilhões. Então, o último modelo que a gente lançou foi o ano passado, Falcon 6X. O que a Dassault tem de diferença é que ela é uma empresa de tecnologia também. Então, a Dassault Aviation faz o Rafale, que é um caça militar. Então, nos mesmos engenheiros que desenvolvem a aviação militar, a gente tem o benefício de trazer essa tecnologia para o avião civil. É muito mais segurança, então os aviões são mais sofisticados. Então, o principal, vamos dizer, principal característica da Dassault é a inovação. Depois, a Dassault é uma empresa verde, então ela trabalha em redução de emissão, então as aeronaves são eficientes. Tem menos consumo de combustível, menos ruído, mais conforto para os passageiros. Ele é um avião de luxo, né? Sim, é super luxo. Ele é um avião de luxo. Super luxo. Lindíssimo. E comparando com os outros de luxo também. Então, ele é mais silencioso, mais eficiente, mais tecnológico. Lógico, a gente produz menos. É normal, né? A gente produz menos. Hoje, Brasil, quantas aeronaves a gente tem aqui no Brasil? Hoje a gente tem 55 Falcons no Brasil. Total. Bastante. A maior parte é aeronaves mais novas, com entre 5 e 10 anos de uso. Você pode falar se tem algum empresário que tem essa aeronave? A gente não costuma pôr o nome, mas quem tem... Empresa. Então, quem tem uma aeronave dessa, se você pegar a Forbes, o top 10, todos têm jatos. Todos têm jatos. Tem jatos. Legal. E quanto custa um brinquedinho deste? Ele varia de 30 milhões de dólares até o mais caro é 80 milhões. E toda essa mudança que vocês estão fazendo de logística, de estrutura, de gestão, vocês estão no hangar hoje do Catarina. Isso, a gente está no Aeroporto Internacional do Catarina, a gente tem um hangar número 12. E ficou lindíssimo, vocês precisam visitar. Estamos bem satisfeitos lá com o aeroporto, está atendendo bem a gente. É o caminho, o aeroporto é dedicado para essa aviação, então lá a gente é o cliente preferencial, né? Então, diferente de você ir para Guarulhos, para Congonhas, ter um conflito com linha aérea, ali não, ali é executivo, então o aeroporto está crescendo bem rápido e a gente espera crescer junto. E uma estrutura maravilhosa ali, né? Muito sim. bom, muito grande. Está bem atendido, bem servido, não deve nada para nenhuma planta fora do Brasil. Muito bom. A gente está quase lá. Eu queria te fazer uma pergunta antes, né? Quando você olha para esses jovens hoje, né, já com 32, 35 anos de carreira nessa área, quando você vê essas lideranças novas, porque a gente sabe que eu tive a oportunidade de estar ali junto com você olhou para algumas pessoas, identificou, ajudei você a mapear essas pessoas, identificar o perfil. Essas pessoas novas que estão na liderança hoje, como que você enxerga essas pessoas novas iniciando nessa carreira? Você vê o desenvolvimento, né? Hoje a gente não tem assim um departamento formal no Brasil de desenvolvimento, mas isso é desenvolvimento na essência. O que você faz é desenvolvimento. Isso. Então, quando você vê o produto, então a gente tem um estagiário que começou com a gente em 2010, hoje é líder de equipe. Então, quando eu vejo ele trabalhando com a nossa cultura, formado por nós, me dá a certeza que é o caminho. Então, hoje eu tenho líder de equipe que foi formado por nós como estagiário e eu tenho estagiários começando o processo. Isso mostra um ciclo interno de formar e desenvolver, que eu acho que é esse o caminho. Ontem mesmo eu estava falando com o líder e comentei com ele. O que você fez nos últimos 10 anos para você ser líder? Não é a mesma coisa que você vai fazer nos próximos 10 para você ser gerente. Então isso é motivador, é de mexer com a pessoa para que ela tenha vontade, porque sem vontade a gente não faz nada. Instigar ali, né? A pessoa, exatamente. Fazer com que ela amplie a vontade, tenha ambição, né? E ambição não é nada ruim, ambição é algo extremamente salutar para que as pessoas busquem, né? Isso até usei o termo errado, não é motivar, né? É incentivar, porque a motivação é interna. Então, é intrínseca. O que a gente faz é incentivar, é mostrar o caminho. Esse trabalho, ó. Esse caminho vai te levar a algum lugar melhor. Mas você tem que ter vontade, você tem que acreditar e você tem que fazer por onde.
Então é muito gratificante, dá muita satisfação de você ver, poxa, tá dando certo. Eu queria que você me falasse quais são os desafios hoje neste ramo da aviação hoje, que vocês enfrentam hoje. A aviação ela é bem complexa, então o principal desafio para a gente é como é que eu vou continuar esse negócio em paralelo com que o mundo está olhando somente o resultado financeiro. Então esse não é um desafio só para a aviação, ele é parte da sociedade. A sociedade, para mim, essa visão de olhar o PIB todo ano, um PIB maior, um PIB maior, um PIB maior, está deixando de lado fazer as coisas melhores. Então, o desafio é... manter a qualidade, né? Exatamente, o que eu quero no longo prazo? Eu quero simplesmente ganhar mais dinheiro ou eu quero fazer melhor o que eu estou fazendo hoje? Que aí é a essência. Eu posso fazer melhor para o produto, melhor para o cliente, vender mais aviões, desenvolver mais pessoas, desenvolver a cidade que a gente está localizado, o país. Então, acho que é isso, é conciliar o resultado de uma atividade econômica com o desenvolvimento da sociedade. Tem que andar junto, e hoje é desconectado, ao meu ver. Então, eu principalmente como gestor, busco isso, fazer a interação. Então, a gente tem que estar junto. Eu tenho que desenvolver ao mesmo tempo que eu tenho que ter resultado. O resultado tem que andar paralelo com o desenvolvimento o tempo todo. Tem que acontecer o tempo todo. Que você vai ser cobrado pelo resultado, né? Sim. Que as pessoas não entendem muitas vezes. Quem está lá no ponto, lá na posição como executivo, fala, não, só está mandando. Não está mandando, né? Pelo contrário, né? Está sendo muito cobrado para que todo o time abaixo, né, dali do tático e do operacional, consigam trazer essa entrega, essa produtividade. Pessoal, estamos fechando aí o nosso podcast hoje com Gutenberg, um prazer muito grande estar com você aqui, mas eu quero deixar uma frase ainda para o pessoal, né, que um líder lidera pelo exemplo e não pela força, né? Sun Tzu, ou seja, quem fala essa frase é o general Sun Tzu, que fala sobre a arte da guerra. E por que eu peguei esse livro, basicamente, né? Primeiro que você vem de uma educação militar e me admira muito essa questão da regra. É algo que é imprescindível para liderar e você traz isso muito forte com você. E esse livro traz aí a arte da guerra, né? Falando um pouquinho sobre como você estuda estratégia. Então, para as pessoas que tiverem interesse, procurem pesquisar, as pessoas que querem liderar, querem aprender sobre liderança, sobre esse livro. Gutenberg, foi uma conversa sensacional falar com você. Você sabe que eu sinto falta, né? Nossa fala, porque é um enfrentamento diário, né, da equipe. A gente sabe dos desafios que você tem, principalmente agora com o crescimento, né, da unidade aqui no Brasil. Então, eu fico muito feliz por você estar aqui. Quero agradecer você, Gutenberg, pela tua vinda aqui e esse compartilhamento de toda essa história de vida, falando um pouquinho mais de você, trazendo toda essa experiência para o nosso público. Obrigado, um prazer. Foi uma experiência incrível, uma oportunidade de conversar um pouco e a gente vai conversando. A amizade que a gente construiu, vamos seguir em frente. É eterna. Um brinde. Brinde. Pessoal, é isso. Esse foi o 3º episódio do podcast Conexão com Paulo Paiva. E não percam o próximo. Logo, logo teremos novidades.